Salve, salve seres humanos, nós vamos se debruçar hoje sobre um tema muito complexo e muito comentado no meio político, também no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e o mais importante, no ambiente escolar. Nós vamos falar sobre o fascismo. Nós vamos falar como ele surgiu, em que contexto ele surgiu, quais as suas principais características e os fatores que levaram à ascensão do fascismo na Itália e a sua repercussão pelo mundo. Ultimamente, a palavra fascismo passou a ser usada como xingamento e a fazer parte do vocabulário da população brasileira. Mas você sabe o que realmente significa o termo fascismo? O fascismo ele se apresenta como uma ideologia política nacionalista e autoritária que defende um sistema de governo centralizado e hierárquico, no qual o poder está concentrado nas mãos de um único líder ou de um único partido político. A oposição política é duramente reprimida, ela é suprimida e as liberdades individuais são frequentemente sacrificadas em nome da ordem nacional. O Estado controla rigidamente a sociedade, a economia e a cultura, sem espaço para dissidências ou pluralismo. O fascismo exalta a nação acima de tudo, frequentemente associado a um ideal de superioridade, seja ele cultural ou histórico. O fascismo ele surgiu na Itália no início do século XX, em um contexto de crise social, econômica e política, logo após a Primeira Guerra Mundial. Nesse cenário, Benito Mussolini, ex-militar e ex-jornalista, fundou em 1919 um grupo paramilitar que defendia um governo forte e autoritário. Uma vez no poder, Benito Mussolini implementou um regime totalitário, com censura, perseguição aos opositores, controle da economia e da educação. O fascismo italiano ele serviu como modelo para outros movimentos semelhantes na Europa, como o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha e no Brasil o integralismo. A principal manifestação de ideia fascista no Brasil foi o integralismo. O integralismo foi um movimento político fundado em 1932 por Plínio Salgado. Foi inspirado em parte no fascismo italiano como no nazismo alemão, adaptando essas ideologias ao contexto brasileiro. Os chamados camisas verdes, eles tinham uma estrutura paramilitar com membros uniformizados e uma saudação específica, o Anauê, com um forte apelo à disciplina e à obediência ao líder. Tinham como lema Deus, Pátria e Família, que é usado até os dias de hoje para manipular a população. Após a morte de Plínio Salgado, em 1975, a ação integralista brasileira literalmente pulverizou-se, dando início a pequenos grupos neofascistas que sobrevivem no submundo até os dias de hoje. O fascismo, em suas diversas formas, ainda existe em alguns lugares do mundo, embora não tenha a mesma força que teve no século XX. Grupos e movimentos de extrema-direita que compartilham algumas características do fascismo, como o nacionalismo exacerbado, o autoritarismo e a violência, e ainda o lema Deus, Pátria e Família, eles têm ganhado espaço em alguns países, e o que tem gerado preocupação e alerta para os riscos de retrocesso à democracia. É importante ressaltar que o fascismo ele é uma ideologia perigosa que causou grande sofrimento e destruição ao longo da história. Seus valores são contrários aos princípios democráticos e aos direitos humanos, e a sua ascensão representa uma ameaça à liberdade e à paz. E aqui eu vou citar só algumas características que o fascismo usa para manipular a opinião pública. Uma é o nacionalismo exacerbado, que exalta a pátria como uma coisa superior a outro país. O autoritarismo, que visa o poder centralizado em um único líder. A propaganda, que é o uso intenso da propaganda para manipular a opinião pública. A violência, ela é usada para reprimir a oposição. E o culto ao líder, onde o líder é visto como um salvador, por isso ele é venerado.